Olá! É com muita alegria que nós, do Grupo Espírita Irmão Áureo, trazemos esse podcast do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, o miudinho, onde estamos analisando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, hoje o versículo 28. Se, porém, eu expulso os daimones pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Destacaremos para análise a expressão reino de Deus. Então, retomando o estudo do Evangelho, adentraremos ao versículo 28, mas recordemos o que foi falado na semana anterior, quando esmiuçamos o versículo 27. No referido versículo 27, Jesus fala dos filhos, ou seja, das gerações futuras, como juízes da geração em curso. Vossos filhos serão vossos juízes. Tomamos essa fala como um alerta de Jesus para uma geração de coração endurecido, com preconceitos e equívocos morais cristalizados, que será superada pelo passo adiante que será dado pela próxima geração. Embora possa parecer uma notícia ruim, essa é em verdade uma boa nova. Na medida em que Jesus está mostrando que, apesar da dureza, da preguiça, da má vontade da geração a quem está falando, a Terra como coletividade continuará avançando, pois ninguém detém o progresso humano. Os que virão darão passos à frente, e melhor ainda, quando a geração de hoje tiver uma nova oportunidade, retorna em um contexto melhor e mais civilizado, e o meio será então uma sugestão constante de um padrão de comportamento mais aprimorado. Vejamos que princípios de civilidade cultivados hoje eram inimagináveis há algum tempo atrás, como o divórcio, a criminalização da violência contra a mulher, a criminalização do racismo, etc., que denotam um progresso ou a existência de uma geração que tem mais preocupação com o meio ambiente, com as artes. O terceiro milênio será o século da arte e do sentimento, das intuições. Então, o alerta dado por Jesus aos fariseus do século I serve para os fariseus atuais, os do século XXI, sobre a geração que quererá um mundo melhorado, aprimorado. Mas compreendamos que esse panorama vai se apresentando aos poucos, onde prevalecerão as forças do bem sobre as forças do mal. O que não quer dizer, é importante que fique claro, que o mal não existirá, mas o bem começa a subjugá-lo. O que está em ascensão, então, é o reino de Deus. O reino da violência, das dissensões, da separatividade, da intolerância é o reino do adversário ou de Satanás. O reino da luz, do bem, da misericórdia, da compaixão, da sustentabilidade é o reino de Deus que aos poucos vai triunfando. Entretanto, a doutrina espírita vem nos chamar a atenção para não nos iludirmos com uma visão maniqueísta dessa situação, deixando claro que tal embate não se dá no campo externo, mas no campo interno. Acontece na intimidade de cada um. O adversário sou eu mesmo ou aquilo de ruim que teima em manifestar-se dentro de mim. Então hoje Jesus vai dizer: se porém eu expulso os daimones pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Desconstruindo o versículo, é como se Jesus dissesse: o mundo está melhorando, pois quando eu falo do bem, alguns de vocês começam a dar combate aos daimons. Os 7 pecados capitais, como já vimos, e o 8º, que é o medo. Então, se consigo botar para correr os defeitos internos, vai nos dizer Jesus, se aqueles que me ouvem já iniciam o combate às más inclinações, chegou até vós o reino de Deus. Então fica importante compreendermos e estudarmos essa expressão reino de Deus, e que na verdade não é novidade no miudinho, porque já a estudamos antes. Mas devemos pensar que quando uma expressão ou palavra é recorrente no texto bíblico, temos 2 possibilidades. Ou analisamos uma vez e ignoramos as demais,
ou desconfiamos de que tal repetição é como um grifo ou um negrito no referido termo. A equipe que pesquisa para montar o miudinho entendeu que Reino de Deus é um tema que merece ser revisto, até para clarear a forma como entendemos a referida expressão. Então vamos lá? Comecemos por entender que, de fato, alguns religiosos circunscrevem o reino de Deus dentro de uma perspectiva espacial. Não estaria em lugar nenhum no mundo, pois Jesus mesmo haveria afirmado que a felicidade não é desse mundo. Mas, segundo algumas concepções, o reino de Deus estaria nas esferas elevadas, ou seja, lugar delimitado nas altas esferas, onde se encontram os espíritos muito evoluídos, aguardando aqueles que ascendem, como se existisse um elevador ou uma escada para isso. Isso é situar o reino de Deus espacialmente. Tal perspectiva está equivocada, pois não é possível situar, circunscrever, localizar o reino de Deus no espaço, vez que o reino de Deus não é um lugar, seja no plano físico, no plano espiritual, na erraticidade, no espaço intangível ou etérico. Outro entendimento equivocado é quando situamos o reino de Deus no tempo. O reino de Deus passa a ser então um quando. Pegamos a linha do tempo e lá no final estará o reino de Deus. No ano tal, no mês tal, no dia tal, o reino de Deus estaria estabelecido. Também não está correto, porque o reino de Deus não é um momento futuro da evolução terrestre. O que é então o reino de Deus? É um estado de espírito permanente. Podemos citar como exemplo Alcione Villamil, Sócrates, que enfrentam com serenidade as circunstâncias externas que se traduzem no tempo e no espaço, pois para eles o reino de Deus já havia chegado. Porque o reino de Deus é dentro de nós, quando estamos em paz desde já, pelo esforço que fazemos por construí-lo dia a dia. Então não há limites espaciais e temporais para o reino de Deus. Devemos entender que o universo é o transcendente e o imanente, está dentro e transborda de nós. Então o universo ao meu redor e o infinito particular estão ou representam o reino de Deus. Não está além de nós e, se eu quiser, manejando a minha vontade, posso realizá-lo agora e aqui, se eu estiver plácido. Então, procurando entender melhor, buscando as metáforas de Jesus, embasadas na natureza, procuremos o significado mais profundo dessa expressão reino de Deus. Para começar, no capítulo 4 do livro Jesus no Lar, na lição intitulada A Lição da Semente, Jesus utiliza o símbolo da semente para exemplificar o reino de Deus. Ele diz, ou vai nos dizer Néio Lúcio, retratando as palavras do mestre: entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. A terra, devemos compreender, é o nosso mundo íntimo. O reino de Deus é uma ideia lançada na minha intimidade. Sutil e delicada, entra sem percebermos, movimentando-se de forma imperceptível, precisando de meio próprio para germinar e transbordando pelos meus sentidos, pensamentos e palavras. Os detritos que essa pequena semente precisa vencer são as mágoas, os preconceitos, os ressentimentos, as maldades, os medos, os traumas, as frustrações, os caprichos, os impulsos negativos que soterram o reino de Deus, e ele precisa vencer tudo isso. Mas, continua Jesus, no livro Jesus no Lar, no capítulo 4, atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite,
trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O homem do futuro se nutre das experiências do homem do passado e do homem do presente, educando-se dia a dia e transformando-se em processo de aperfeiçoamento e ascensão. Temos como exemplo Públio Lentulus, Nestório, Padre Damiano, Manuel da Nóbrega, que são a bagagem que compõe Emmanuel. É questão de tempo, serve para cada um de nós o que Jesus está dizendo. E ele continua: o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Então, devemos entender que os nossos atos generosos são frutos que pendem de nós e têm por objetivo semear outros solos. Entretanto, minhas raízes ainda estão presas ao solo. São raízes de um homem que viveu equívocos. A figueira seca é aquela que só se apega ao solo, não é capaz de frutificar. Emmanuel busca em seu passado os nutrientes para metabolizar e transformar em frutos as experiências vividas. Então, continua Jesus, a semente age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Ou seja, o convite ao mal já não é mais uma tentação irresistível. Pode ser dura, pesada e difícil, mas é possível resistir, porque iniciou-se aí um movimento de verticalização. Nós somos árvores presas ao nosso pretérito. E continua Jesus, no livro Jesus no Lar. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Ora, pés referem-se a sentimentos. Para Deus, o que conta não é o esterco que a raiz absorve, mas o fruto que a árvore esparrama. O propósito de começar agora uma vida nova e agir de hora em diante, lançando mão do arado sem olhar para trás. Abraçar o serviço. Então meus rastros, os sulcos que deixo na terra, estarão mais certos se o foco estiver no presente e no futuro. Procurando entender um pouco mais. Busquemos no livro Alvorada do Reino a fala de Emmanuel no prefácio, que vai trabalhar com a metáfora da alvorada, do amanhecer, para explicar o reino de Deus. Então nós temos, ou Emmanuel vai dizer, comparemos os prenúncios do reino de Deus em nós com a alvorada de cada dia. Ora, a alvorada do reino acontece para cada um de nós de forma íntima e intransferível. E continua Emmanuel, o sol que nos sustenta não aparece de jato no firmamento. Na escuridão das primeiras fases da madrugada, começam a surgir aberturas róseas de luz, aqui e ali, quando não estejam sob o peso de nuvens que lhes ocultam temporariamente a beleza. O processo de liquidação das trevas é sutil e vagaroso. Então, o que Emmanuel está dizendo é que não há saltos em nossa evolução. Existem marcos de desenvolvimento sutis, que são indicativos de progresso, não datas peremptórias que permitam determinar marcos e datas limites. É preciso observar e prestar atenção nos pequenos detalhes. O bem não dá ibope e nem vende jornais. É preciso estar atento aos sinais. Então, continua Emmanuel, os núcleos luminosos, somente pouco e pouco, aumentam em brilho e número, até que as sombras necessariamente extintas abandonem os céus,
para que o sol resplandeça e alimente todas as vidas que evoluem na Terra. Atravessando dificuldades numerosas, vamos assim, multiplicando os valores espirituais em nós mesmos, rejubilando-nos com os pontos de luz interna que vamos adquirindo, até que os nossos nevoeiros se desfaçam e possamos usufruir as irradiações do reino de Deus em nós próprios, identificando-nos com a imortalidade em plena luz. Então, quando nossa sensibilidade perceber o bem fora, é hora de pegar a atenção e foco e jogar dentro, para iluminar o que já é nobre em nós mesmos. Estamos mais tristes com nossas quedas do que entusiasmados com aquilo que já posso realizar de melhor. Focar no que já realizo de positivo para não sobrar tempo para o negativo e o equivocado. Seguir em frente, fazer o nosso melhor aqui e agora, nos apercebendo da capacidade que temos de já realizar algo. Compreendendo melhor, no livro Vinha de Luz, lição 177, intitulada Edificação do Reino, Emmanuel vai comentar uma passagem de Lucas, registrada no capítulo 17, versículo 21, que é uma frase de Jesus, quando ele diz: "O reino de Deus está no meio de vós." Como interpretar esse ensinamento de Jesus? Bem, edificar um prédio é como o processo da semente de trigo que estudamos há pouco. Sobre um determinado terreno, constrói-se as bases e depois ergue-se paredes para o alto. Precisamos ter olhos de ver adentro, no núcleo de nossa personalidade. É um movimento do núcleo para a periferia e ascensional, espiral. Buscar o equilíbrio. Emmanuel vai dizer assim, então, comentando essa fala de Jesus: "Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas." O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não se prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Se encontramos esse ponto de equilíbrio, estamos construindo o reino de Deus em nós, que é tarefa de cada dia, de cada momento, que é esforço pessoal e intransferível, para que as luzes anunciadas por Jesus possam iluminar o nosso espírito e possamos assim construir algo de duradouro e permanente que se realiza desde já. Que possamos então construir a cada dia em nós esse reino de amor e misericórdia, esforçando-nos, vez que trata-se de trabalho a ser realizado portas adentro de nossa alma, portas adentro de nosso coração. As sondas do Evangelho devem ser aprofundadas em nós mesmos e a construção desse reino é tarefa que compete a cada um de nós, lembrando-nos que o bem da coletividade começa quando nos esforçamos por nos melhorar individualmente, vez que cada um de nós compõe a sociedade, compõe o planeta chamado Terra. Muita paz a todos nós e que Deus nos abençoe.